Nesse versículo, né, de Mateus 28, capítulo 28, versículo 16, a gente vê aqui a grande comissão, né? Sim. Foi assim, os discípulos se juntaram, né, depois da ressurreição de Jesus. Jesus se mostrou para os discípulos no dia que ele ia voltar para o céu, né? Ele juntou os discípulos e ele falou: toda a autoridade me foi dada, ide fazem todas as nações meus discípulos, né? E ele fala que de fazer os discípulos de todas as nações, batizando e também ensinando a palavra. E esses três aqui, esses três verbos tão importantes, né? E da atualidade até hoje. Cara, Igor, você sabe que tem partes do mundo que o povo ainda não ouviu falar de Jesus. Existe isso. E no Congo já encontrei um povo que te fala: você que sabe, você conhece Jesus? Te fala: não conheço Jesus, nunca ouvi falar de Jesus. Nesse meio, nessa era de tanta tecnologia, de tudo, tem Instagram, Facebook, tudo isso, mas ainda tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E isso que nós precisamos. Às vezes a pessoa fala: pô, hoje que Jesus volte, Jesus não voltará. Se aí a gente não prega o evangelho de Jesus. Tem nações que ainda não ouviram falar de Jesus. E nós temos essa responsabilidade. Sim. Nós não precisamos ter um chamado para ir pregar o evangelho. Exato. O chamado já está aqui. Ele fala: idem, fazem todas as nações discípulos, batizando as nações e fazendo discípulos, sabe? E se já tiveram, assim, eu tô convidando pessoas vão pra África, não só pra África, mas também seu vizinho que nunca ouviu falar, que nunca ouviu você falar de Jesus. O povo lá no norte do Brasil que nunca, tem pessoas assim que nunca ouviram falar de Jesus. Assim, o campo é tão grande, o campo é muito grande. Sim. E nós precisamos com urgência fazer, pregar o evangelho, fazer a missão. E assim, batizando e formando discípulos para poder enviar também os outros discípulos para as nações. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, né, Joel? São poucos. E tem muitas nações que podem até já ter ouvido falar de Jesus. Sim. Mas ainda não tem a palavra no idioma delas. No idioma, né? Ainda tem isso também. E é claro que só de já ter ouvido falar de Jesus, ter aceitado Jesus, ter conhecido Jesus, mesmo sem ler a Bíblia no seu idioma, já é algo que agrada o coração de Deus, né? É uma coisa, você pontuou uma coisa muito importante, porque uma vez a gente recebeu em casa um missionário que estava indo fazer missão no interior, dentro do interior do Congo. E lá ele falou que ele precisava traduzir Bíblias. Uma coisa tão assim, a gente consegue qualquer Bíblia em qualquer língua, através da internet, qualquer coisa, baixando, a gente consegue, mas tem um povo que não fala inglês, que não fala português, que não fala francês. Como que eles vão ser alcançados com a palavra de Jesus? Ele estava precisando traduzir Bíblias em outras línguas, dialetos de lá, para poder compartilhar para o povo que nem sabia ler, que tinha que ensinar a ler primeiro, depois dar a Bíblia para o povo, para poder também entender, compreender e também ensinar a palavra, fazer os discípulos. Porque você não consegue fazer discípulos falando uma língua diferente que o povo não entende, sabe? Então, assim, tem muita coisa para fazer, na missões. Tem pessoas que simplesmente o trabalho deles na missão é traduzir Bíblias em várias línguas e compartilhar as Bíblias. E uma das coisas é um desejo do meu coração, né? Conseguir ter uma editora, não sei como que funciona, que consegue traduzir Bíblias em várias línguas, dialetos da África, e poder compartilhar essas Bíblias pro povo de lá, que precisam também, que talvez não conheçam português, não sabem ler em português, não sabem ler em francês. Como que eles vão fazer para poder pregar também o evangelho, conhecendo a palavra na língua deles também, né? Que eu desejo no meu coração. E eu quero, antes de morrer, fazer isso, compartilhar a Bíblia em línguas, em dialetos diferentes. Não só línguas, porque línguas tem, mas tem também dialetos. Só no Congo tem 250 dialetos
Então, assim, o povo fala 250 dialetos. Como que você consegue alcançar esse tipo de povo? Né? Então, assim, traduzindo Bíblias, compartilhando Bíblias. Às vezes você não consegue ir na missão, mas você pode fazer alguma coisa, você pode traduzir Bíblias, você pode mandar missionários. Assim, a missão, e todos nós que nós fazemos as missões, mas nem todos vão, mas a gente consegue fazer a missão, mesmo estando aqui no Brasil. Isso é forte, isso aí. E ensinar as pessoas também a ler e escrever, né? Quem é analfabeto, quem não sabe ler, é importante que se levantem missionários também assim. Creio que, cara, Deus ele vai te dar essa editora, você vai conseguir aí. Eu gosto muito, mano, de evangelismo. Fico até emocionado. Eu lembro, penso logo, sei lá, mano, nas crianças, assim, sabe? Que poderiam crescer já crendo e conhecendo Jesus, sabe? Sentindo o poder de Deus, como essas crianças que você falou que com 10 anos de idade já são batizadas no Espírito Santo e profetizam como ninguém. Cara, a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é essa a realidade que essas crianças vivem. Se Satanás ele oprime espiritualmente, quando elas têm um encontro com Jesus, elas fluem de forma sobrenatural. E que isso seja como uma cascata. E a gente sabe que tem pessoas apaixonadas pela África que estão lá, né, fazendo esse trabalho, e eu creio que quando você voltar, você vai voltar cheio do poder de Deus para estar transbordando lá. Amém. E outra coisa que eu queria falar é que não tenha medo da África, não tenha medo de tudo que a gente compartilhou aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam, cara, Joel, eu tenho medo, eu não teria coragem de poder, assim, enfrentar, né, toda a bucharia que tá lá. Eu sempre falo isso. Se você realmente se converteu, se você realmente falar que você é filho de Deus, você não pode ter medo, porque eles nem vão conseguir tocar em você, sabe? E a África é assim, é um continente lindo, que precisa de Jesus como qualquer lugar do mundo, né? Então, talvez você tenha medo, né? Você recebeu esse chamado de ir para a África. Teve muita gente que foram para lá, assim, que viveram um sobrenatural de Deus, que foram conhecidos pelo mundo inteiro, né? Através de tudo, do trabalho que eles fizeram lá. Então, não tenha medo disso, vai com fé. O Deus que te chamou, o Deus que te deu esse propósito, que colocou esse propósito no teu coração, ele vai te dar também a provisão que você precisa, ele vai te dar também provisão espiritual, provisão física também, você vai ter de Deus, porque ele te chamou, aquele que chamou, ele é fiel, ele cumpre todas as promessas que ele vai cumprir, né? Todas as promessas que ele fez para você em relação ao seu ministério, em relação à sua vida. Então, não hesite, vai fazendo a missão de Deus, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém. Como que eu tenho vivido, como o Renan Bon que tem vivido, como o Jacques-André Vernon tem vivido também. Ele viveu, né, 78 anos da idade dele. Ele foi pro Congo com 25 anos de idade. Ele morreu com 78 anos. Toda a vida dele toda foi no Congo. Ele viveu lá, ele cresceu lá, ele pregou o evangelho. E hoje ele tem mais de 78 igrejas. Quando eu saí do Congo, tinham 78 igrejas. Não são pequenas igrejas, são igrejas grandes. Que tinha, tipo assim, a média de cada igreja era 2.000 pessoas, a média. Assim, foram, assim, uma colheita absurda que ele fez, sabe? E Renan Bon, que a gente nem se fala porque tem na internet, no YouTube, só jogar lá Renan Bon, que você vai ver pelas próprias imagens o trabalho que ele fez, né, lá na África, um trabalho lindo. Sim, sensacional. Sim. Aquele que iniciou a boa obra é fiel para cumprir. Então, se Deus te deu esse propósito, ó, profeta falando com você, hein?